Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui a mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, você está no canal do Pastor Wesley José, onde nós juntos lemos a Bíblia Sagrada em 100 dias, em outras ocasiões, em outro período, mas nesta ocasião estamos lendo em 100 dias a versão transformadora, nova versão transformadora NVT. Você é nosso convidado para participar. Sim, já estamos no dia 95 da leitura. No entanto, você pode encontrar aí no canal, nas playlists, outras versões que mais lhe agrada e participar conosco. Temos leituras corridas, leituras em conjunto, Antigo e Novo Testamento, depois Antigo. Temos versões como essa que estamos lendo de maneira diversificada, capítulos e livros, e assim por diante. Você se acha e adequa aí a sua melhor forma para ler a Bíblia. Só não deixe de ler e meditar na palavra do Senhor. Diante disso, quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de participarmos das grandezas reveladas na tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado através de nós. Peço sua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão e passarão por este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou dos mortos. Escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme tudo nosso Pai havia planejado. Toda a glória de Deus para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar a pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem de boas novas para mim anunciada não provém de raciocínio humano, pois não recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a Igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou pela sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho que eram daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor, e afirmou diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui à província
Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia e às igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que perseguia agora anuncia a mensagem, a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Nessa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles por nenhum momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para o Senhor. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio aos gentios. De fato, Tiago, Pedro, João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuassem a ajudar os pobres, e o que sempre fiz com dedicação. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca por justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nossos pecados? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço a mim mesmo transgressor da lei, pois quando procurei viver por meio da lei,
ela me condenou, portanto morri para a lei a fim de viver para Deus. Foi crucificado com Cristo, assim já não vivo, mas assim fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse todos justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo tendo começado no Espírito, que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhe deu o Espírito realizou um milagre entre vocês e agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus, assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creram. As Escrituras previram nesse tempo em que Deus declararia aos gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição anunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seus descendentes. Observe que as Escrituras não dizem a seus descendentes como se fossem uma referência a muito, mas sim a seus descendentes, isto é, Cristo. Isto é o que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência, a lei ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas
seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido por meio dos anjos. A lei foi entregue ao mediador. O mediador, porém, só é necessário quando duas ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência da lei. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sob sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nossa guardiã até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardiã, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Agora que pertencem a Cristo, são verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa de Deus. Gálatas capítulo 4, portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer seus tutores, administradores, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como criança, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei, assim como fez para garantir a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós, seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho por meio dele, clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, Deus tornou herdeiro com ele. Antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo, vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me tratam mal. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem. Vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teria arrancado os próprios olhos e teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês? Porque lhes digo a verdade. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, não só quando estou com vocês.
Ó meus filhos queridos, sinto como se estivessem passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido. E vocês gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar de outro modo, mas distante como eu estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de uma esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, Hum, ela é a mulher livre e é nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegrem-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido com poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da mulher livre. Jeremias capítulo 13. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-se, mas não o lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Não recebi outra mensagem do Senhor. Peguei o cinto de linho que estava vestido, pegue o cinto de linho que estava vestido e vá ao rio Eufrates. Escolha ali um buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao rio, junto ao Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates, pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e tirei dali, mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegar a mim, diz o Senhor. Deveria ser meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão: claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então, diga-lhes assim: assim do Senhor, deixarei todos nesta terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes, os profetas, todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha misericórdia, nem minha compaixão me impeça de destruí-los. Ouçam, prestem atenção.
Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês, antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele: desçam de seus tronos e sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. A cidade de Negueb fecharão os portões, ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros, todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está seu rebanho, o lindo rebanho de que ele encarregou de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para a dominarem? Por pontadas de angústias tomarão conta de vocês, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará por que isso aconteceu. Foi por causa dos seus muitos pecados. Por isso, os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu a despedaçarei como palha levadas dispersarei como palhas levadas ao vento pelo deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor, pois você se esqueceu de mim, confiou nos falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça sua vergonha. Vi seu adultério, sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos, sobre as colinas. Que aflição espera Jerusalém quando você se purificará? Jeremias recebeu esta mensagem, Jeremias capítulo 14. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca da grande seca. Judá anda chorando, o comércio às portas da cidade parou. O povo senta no chão, pois está de luto. Jerusalém sobe um grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram. Confusos e desesperados, voltam com jarros vazios, cobrem a cabeça, entristecido, a terra está seca, rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a corça abandona sua cria, pois não há capim no campo. Os jumentos selvagens ficam no alto dos montes e ofegam como chacais sedentos. Forçam a vista para achar pastagem, mas nada encontram. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos, contra ti pecamos repentinamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador, em tempos de angústia, porque és como estrangeiro entre nós, porque és como viajante de passagem pela terra, que fica só uma noite. Acaso também está surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar. Tu está em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos do teu povo. Por favor, não nos abandone assim, diz o Senhor ao seu povo. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda sua perversidade e os castigarei por seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção a seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e oferta cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse: ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: tudo está bem, não haverá guerra nem fome. O Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse: estes profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei
nem ordenei que falassem, não lhes dei mensagem alguma, profetizam a respeito de visões, revelações que nunca vieram nem ouviram, dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em seu nome, embora eu não tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quando, quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos, filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles suas próprias maldades. Portanto, diga-lhes o seguinte: noite e dia meus olhos se encheram de lágrimas, não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubado e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram pela fome. Os profetas sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente, acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não mudar? Não podemos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos nossas maldades, a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti por causa do teu nome, Senhor. Não nos abandones, não desonre teu trono glorioso. Lembra-te de nós, não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar chuva? Ela cai por si mesma do céu. Somente tu, Senhor nosso Deus, pode fazer essas coisas. Por isso esperamos teu socorro. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim por favor deste povo, eu não os daria fora com eles, expulse-os da minha presença. E se lhes perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei do meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei as mãos para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas das cidades eu espalharei o vento como palha separada do cereal. E levarei seus filhos queridos, destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grão de areia do mar. A meia Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústia, terror repentino. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. Então eu disse: como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo o lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Assim, ainda assim todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros.
como despojos a seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiro para a terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arde contra vocês. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo. Não permitas que eu morra ainda jovem. Perdão. É por teu nome que tenho sofrido humilhação. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria. Dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim. Enchi-me de indignação como os pecados deles, porque estão continuo a, porque então continuo a sofrer, porque minha ferida não tem cura. Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Se você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você com um exército, mas tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e os resgatarei de suas mãos cruéis. Jeremias capítulo 16. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case, nem tenha filhos neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram nesta terra, a respeito de suas mães e suas filhas. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra com esterco. Morrerão por guerra e fome. Seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor. Não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele a minha proteção, removi minha bondade, minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará, nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão, nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou pai. Ninguém dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e festas, não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, durante sua vida. Diante de seus olhos acabarei com os cânticos alegres, com os risos desta terra, e não se ouvirão mais vozes felizes de noivo e de noiva. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você lhes responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, abandonaram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados, seguem os desejos teimosos de seu coração e perversos e não querem me ouvir. Por isso os expulsarei dessa terra e enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes considerei nenhum favor. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo da terra do Egito. Em vez disso, dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta à terra do norte e de todas as nações onde havia exilado, pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor.
Envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconder de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos impulsivos e encheram minha terra com as práticas detestáveis. Senhor és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses de madeira? Nenhum são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora mostrarei meu poder, agora mostrarei minha força. Finalmente entenderam, saberão que eu sou o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração. Pedra, coração de pedra, nas pontas dos altares. Até os filhos adoram nos altares e nos altos postes dedicados à Sera, debaixo de toda árvore verdejante, no alto das colinas, os montes, nos campos. Entregarei todas suas raízes, seus tesouros, seus sacrifícios idólatras, como despojo para seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhes escapará por entre os dedos. Farei seus inimigos, que os seus inimigos os levem como prisioneiro para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo que arde para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habita em lugares desolados e estéril, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, como raízes que se estendem às correntes das águas, de água. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca, nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riqueza por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas, no final não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do teu trono eterno, exaltado e glorioso, ó Senhor, a esperança de Israel. Todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Ó Senhor, que me cura. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim, dizem: onde está a mensagem do Senhor? Porque suas profecias não se cumprem. Senhor, não abandonarei meu trabalho como pastor do teu povo. Não pedi que enviasse calamidade. Ouviste tudo que eu disse. Senhor, não me aterrorize. Somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permita que eu fique envergonhado e desesperado. Traze-me
traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traze sobre eles a destruição em dobro. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto aos portões de Jerusalém, primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai, depois junto a cada um dos outros portões. Diga ao povo: ouçam esta mensagem do Senhor, rei Judá, todos os povos de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam por estes portões, assim diz o Senhor: ouçam minha advertência. Parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia do sábado. Não trabalhem no sábado, não façam dele um dia, mas façam dele um dia santo. Foi o que ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvidos nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitam minha disciplina. Se, contudo, vocês me obedecerem, diz o Senhor, não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se guardarem como os dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por estes portões para sempre. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. Os reis, seus oficiais, entrarão e sairão em carruagens e cavalos no meio do povo de Judá. Esta cidade permanecerá para sempre. De todas as partes ao redor de Jerusalém, as cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Negueb, virá gente para apresentar holocausto e sacrifício. Trarão ofertas de cereais, incenso e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como dia santo, se nesse dia trouxerem cargas, mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nesses portões, fogo se espalhará até os palácios e os consumirá. Ninguém será capaz de apagar as chamas. Jeremias, capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando a roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez ao barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubo e destruo, mas essa nação abandonar. Repito o verso 7. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser obedecer, não a abençoarei, como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclama a todo o povo de Judá, os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisas igual a essa, mesmo entre outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto do monte Líbano? Podem secar os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçam e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento
e a sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante dos meus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não ajudarei na calamidade. Então o povo me diz: venha, vamos planejar um jeito de nos livrar de Jeremias. Temos vários sacerdotes, também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos de seus conselhos. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. O Senhor olha para mim, Senhor, olha para mim, ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal, cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los na tua ira. Portanto, os filhos deles morreram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por sua praga, e os mais jovens na batalha. Que se ouçam gritos vindo de suas casas, quando guerreiros atacarem repetidamente, pois cavaram um buraco para mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. O Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apague seus pecados, que eles morram diante de ti. Trate-os de acordo com tua ira. Jeremias capítulo 19. Assim me disse o Senhor: vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo, dos sacerdotes, que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Hinom, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame esta mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, rei de Judá e habitante de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito, pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a Deus estrangeiro, ídolos até então desconhecidos desta geração. Seus antepassados dos reis de Judá encheram este lugar com sangue de crianças inocentes, construíram lugares de adoração a Baal. Eles queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tomem muito cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois eu transtornarei os planos minuciosos de Judá, de Jerusalém. Permitirei que seu povo seja massacrado por exércitos invasores e deixarei que seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e animais selvagens. Transformarei Jerusalém num monte um monte de escombros para um monumento de tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos, cobrirão a cabeça de espanto quando virem as ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. Então os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos, serão levados mais absolutos desespero. Então Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete, até que não haja mais espaço. Assim farei a esta gente e seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o Pacífico, o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas, apresentaram ofertas derramadas a seus ídolos. Então Jeremias voltou de Tofete, onde havia anunciado essa mensagem,
parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei calamidade sobre essa cidade e sobre este povo, sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Jeremias capítulo 20. Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava, mandou prender o profeta e ordenou que o açoitasse. E o puseram no tronco à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Passur soltou Jeremias e disse: Jeremias disse: Passur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pela espada do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele o levará preso para a Babilônia, e ou os atravessará com espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro, a prata, seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, pastor, e toda a sua casa serão levados para o exílio da Babilônia, ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. Ó Senhor, tu me constrangestes e eu me deixei constranger. É mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Ri de mim, pois sempre que abra a boca é para gritar violência, destruição. Essa mensagem do Senhor me transformaram num alvo constante de piada. Mas se digo que nunca mais mencionarei, o Senhor nem falaria, não mencionareis o Senhor, nem falaria em seu nome. Sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-las, é impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro diante dele. Meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar, fracassarão, serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo, examina os pensamentos e as emoções. Permita que eu veja a vingança contra eles, pois coloquei minha causa em suas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre necessitado da mão de seus opressores. No entanto, amaldiçoado o dia em que nasci. Ninguém celebra o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrastou em compaixão. Que seja aterrorizado o dia de gritos de guerra, pois não me matou no nascimento. Quem dera tivesse morrido no ventre da minha mãe. E seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Jeremias capítulo 21. O Senhor me deu esta mensagem. O Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para falarem com o profeta, suplicarem a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei ao rei Zedequias e digam-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios que os atacam de lado de fora. Seus muros, trarei seus inimigos para dentro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mãos fortes e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixarão furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei rei Zedequias e seus servos, todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Diga ao povo, a todo o povo, assim diz o Senhor: escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Diga à família real de Judá: ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados, livrem-nos dos seus opressores. Do contrário, minha ira arderá com fogo que ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo castigarei por tudo que fizeram do Senhor. Acenderei um fogo nos seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. Em Jeremias capítulo 22, o Senhor me disse, vai e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, ouçam esta mensagem do Senhor, o rei de Judá, sentado do trono de Davi, que seus servos, todo o seu povo, também escutem. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem os seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar os inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombro. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto. Ninguém habitará dentro de seus muros. Clamarei demolição, e trarão inimigos as suas ferramentas. Arrancarão suas belas vigas de cedro e a lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem pelo rei, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias. Foi levado para o exílio, ele jamais voltará, morrerá exilado numa terra distante, nunca mais verá sua terra natal. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio com forte desonra, com forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente de seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei
tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida, bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre necessitado e os ajuntou, e tudo isso correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor. Vocês, porém, só têm olhos para cobiça e desonestidade. Derrama sangue inocente, reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias e de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão. Que tristeza, nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu adverti. Você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude, nunca me obedeceu. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos seus amigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá sua perversidade, ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira, cedro, líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher que trabalha de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu os abandonarei, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, mesmo que você fosse anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria, eu os entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que tanto temem o rei Nabucodonosor da Babilônia, o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe dessa terra. Vocês morrerão na nação estrangeira e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado, jogado fora, porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira. Ó terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá exílio, pois não terá filhos que sucedam no trono de Davi, para reinar em Judá. Salmo 148. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde o céu, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para tudo sempre, seu decreto jamais será revogado. Louve o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhes obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas, cedros, animais selvagens, domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra, povos, governos, juízes da terra, rapazes e moços, idosos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome, sua glória está acima da terra nos céus. Ele deu força ao seu povo, honra aos fiéis, o povo de Israel, que é chegado. Louvado seja o Senhor. Salmos 149. Louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvor a Ele na congregação dos fiéis. Ó Senhor, alegre-se em seu Criador. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exultem em seu Rei. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas, pois o Senhor tem prazer em seu
povo, ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra, cantem de alegrias em suas camas, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem seus reis com algemas, seus líderes com correntes de ferro, para executarem sentenças escritas contra eles. Este é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Salmo 150. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem na sua grandeza sem igual, louvem-no com toque de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e dança, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com som de símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por esta leitura abençoada. Deus te abençoe poderosamente.